Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos do Espiritismo, para tirar as nossas dúvidas a respeito de diversos pontos de conhecimento da humanidade. É o Espiritismo que nos tira essas dúvidas. E hoje o nosso programa Encontro com o Espiritismo, pode-se dizer que é uma continuidade do programa anterior. No programa anterior, nós apresentamos o sonho de Martinho Lutero, que foi o grande reformador do protestantismo, da Igreja Reformada, da Igreja Protestante, que foi o resultado de um protesto que Martinho Lutero, que também era da Igreja Católica, que fez pelos abusos da religião em vender salvação, vender perdão, e vendiam até salvação, ou seja, indulgência, perdão dos crimes que ainda se ia cometer. Vendia o perdão dos crimes que os senhores feudais daquela época, de muitos séculos atrás, eles cometiam todo tipo de pecado, inclusive os piores crimes, e ficava tudo por debaixo dos panos, ocultos, porque compravam o perdão da religião. E compravam até o perdão de crimes futuros que eles iriam cometer. E ao mesmo tempo comprava a salvação. Perdoava o crime e comprava a salvação. E então foi quando Martinho Lutero fez um movimento do protestantismo e criou a Igreja Protestante, que é o protestantismo, os evangélicos, baseados todo nesses desvios da religião, de ter autoridade, uma autoridade entre aspas, suposta autoridade, para perdoar os pecados, quando na realidade, à luz do Espiritismo e à luz do Evangelho, do que Jesus ensinou, ninguém aqui na Terra tem autoridade para salvar ninguém, e muito menos para vender salvação. Ninguém tem autoridade aqui na Terra para botar ninguém no céu, nem de perdoar indulgência, vendendo perdão. Isso aí chama-se o comércio das coisas santas, a indústria de certas religiões para atender os seus interesses pessoais da instituição e os interesses pessoais dos líderes religiosos. Tudo isso é condenável pela própria Bíblia. Todo esse comércio religioso, essa indústria, essa empresa religiosa de vender salvação, de vender indulgência, de vender salvação às criaturas, colocá-las no céu, mesmo os piores criminosos, tudo isso é condenado pelo Evangelho, condenado por Jesus, condenado pelo cristianismo do Cristo. Tudo isso é condenado. Então, a figura, hoje nós vamos contar o conto, é uma fábula, pode-se dizer, é uma parábola que não está na Bíblia, mas é uma parábola que se refere a Inácio de Loyola. Mas antes de tudo, quem foi Inácio de Loyola, para que se compreenda? Ora, segundo a história da religião, Inácio de Loyola foi da Igreja Católica, uma grande autoridade, pela história, a história que relata tudo, e que Inácio de Loyola foi o fundador da Companhia de Jesus, que era uma organização ligada à Igreja Católica. E ele também era, segundo os relatos, ele era uma espécie de caboeta, numa linguagem mais vulgar, no caboeta, porque eles enredavam a Inquisição, que era a organização da igreja naquela época,
para perseguir os hereges. Toda pessoa daquela época que fosse duvidosa com relação à crença no catolicismo, então essas pessoas eram denunciadas e perseguidas. E criaram para isso a Inquisição, que era um tribunal religioso. É isso que está na história das religiões, na história da humanidade. E de modo que esse Inácio de Loyola era um apontador, ou seja, uma espécie de caboeta na expressão mais vulgar. E ele apontava, e a religião perseguia, levava para... Quantas pessoas não foram denunciadas, médiuns foram para a fogueira, porque eram acusados de bruxos. Os médiuns eram acusados de bruxos porque recebiam Satanás, quando na realidade a mediunidade existe, os médiuns sempre existiram, é uma das forças da natureza. Os espíritos sempre se manifestam e não há lei que proíbe que os espíritos se manifestem. Mas eram tidos como Satanás, e quem recebia os espíritos eram os bruxos. E logo esse sacerdote da igreja, o Inácio de Loyola, apontava e a Inquisição levava para a fogueira e perseguia de todas as maneiras. E de modo que ele teve um sonho e se achou no mundo espiritual, o Inácio de Loyola. E lá ele viu uma mansão sinistra e ele se dirigiu à mansão. Lá tinha na porta 2 Satanáses, 2 demônios, todos em penacho, todos enfeitados, e pareciam mais aqueles escorpiões na porta. Então ele parou e disse: o que é isso aqui? Inácio de Loyola perguntou. E então os 2 Satanás disseram: isso aqui é o inferno, é o verdadeiro inferno. Aí ele então, o Inácio de Loyola pergunta: então estão aí os hereges e os ímpios padecendo, sofrendo a justa punição do inferno, como eles merecem? Essa foi a pergunta de Inácio de Loyola. Aí os 2 guardas, que eram os 2 demônios, eles então responderam: enganai-vos. Os ímpios e hereges converteram-se e alcançaram a salvação. Estão lá no céu, quer dizer, no céu de Martinho Lutero, que procurou o céu lá, mas estava esse povo, mas tudo arrependido. Aí ele volta a perguntar: então não estão aí? Purificaram-se no cadinho da dor, onde expiaram seus crimes, estão salvos? Não estão. Aí o Inácio de Loyola volta a perguntar: ah, já sei, estão aí os homicidas, os ladrões, os incendiários, os desonestos, os bandidos, os assaltantes, de uma forma geral. Aí os 2 Satanás responderam: ah, não estão aqui também. Esse povo se purificou. Essas criaturas desviadas se purificaram no cadinho da dor, do sofrimento, das expiações de suas reencarnações. Pagaram pelos seus crimes, se arrependeram e estão salvos. Eles estão lá no céu, onde visitou o Martinho Lutero. E então, depois de tantas perguntas, aí os 2 Satanáses, nós estamos tirando aqui algumas propagandas que só fazem atrapalhar o nosso trabalho. Aí então os 2 Satanás, os 2 demônios, voltaram a dizer ao Inácio de Loyola: quereis saber quem são os condenados que estão aqui no inferno? São os hipócritas, os falsos mentores, os falsos líderes das religiões do mundo, que mercadejavam com a religião, abusando da credulidade dos inocentes, dos pequenos, e corrompendo a consciência dos grandes. São os líderes religiosos hipócritas que passaram pela terra. São os mercadores do templo, os traficantes da fé, os camelões da Bíblia,
os que devoravam as casas das viúvas e dos órfãos, como reza o Evangelho, a pretexto de orarem por eles. São os verdadeiros hipócritas que estão aqui. São os embrutecedores da razão dos homens. São os piratas do pensamento, os inimigos da verdade. São finalmente aqueles que outrora, num brado colérico em praça pública e roquenhos, clamavam a Pilatos: solta Barrabás, crucifica Jesus Cristo. São esses aí que, de Bíblia na mão, condenam todas as criaturas humanas, as consideradas pecadoras. São essas criaturas que usaram o nome da Bíblia, que usaram a Bíblia, que usaram o nome de Deus e o nome de Jesus para vender salvação lá no planeta Terra. Então são esses que estão aqui. E então, depois de ouvir essas acusações, Inácio de Loyola, decepcionado, voltou ao corpo e acordou muito perturbado. Então o que nós vemos aí, nossos companheiros, nossos amigos, é por trás desta parábola que não é da Bíblia, mas é uma parábola, né, que por trás de toda parábola existe um sentido todo moral e espiritual. É mostrando aí que a maioria das criaturas que se dizem religiosas, elas não são religiosas, são apenas criaturas fanáticas, que a culpa não é da religião, como dissemos no programa anterior, a culpa não é das igrejas, a culpa não é da Bíblia, a culpa é de alguns seguidores que se transformam em verdadeiros fanáticos, camelões da Bíblia, camelões da religião. São esses que impiedosamente usam o nome de Deus indevidamente, usam o nome da Bíblia, usam o nome de Jesus de uma forma injusta para enganar as criaturas inocentes e perdoarem pecados quando ninguém tem aqui no mundo nenhuma autoridade para perdoar pecado de ninguém. Ninguém tem essa autoridade moral para perdoar pecado de ninguém e nem dar salvação a ninguém, muito menos vender, fazer negociata. Então, essa parábola aqui representa as criaturas hipócritas das igrejas, hipócritas das religiões, hipócritas dos segmentos religiosos aqui da Terra, que a culpa não é das igrejas, a culpa não é da religião, e nem a culpa é da Bíblia. São os hipócritas que se transformam em verdadeiros fanáticos, usando o nome de Deus, o nome de Jesus, hipocritamente, e a própria Bíblia, para vender salvação e vender indulgência. Então, essa é a parábola envolvendo a figura sinistra de Inácio de Loyola, que essa expressão figura sinistra está na própria história das religiões. Então, muita paz para todos, e hoje o tema foi em complemento ao nosso programa anterior, que falou do personagem que criou o protestantismo, que foi Martinho Lutero, e hoje esse que foi o inquisidor Inácio de Loyola. Então, o título do nosso tema de hoje, o sonho de Inácio de Loyola. Muita paz e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Muita paz.